O sinal do chegou, irmãos, eu fiquei um pouco mais nervoso, né? Tô brincando, varão. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18, a partir do versículo de número 9, assim nos diz a palavra de Deus. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amém, meus irmãos? Oremos ao Senhor. Soberano Deus e querido Pai, nós estamos em Tua presença, meu Senhor. Nós pedimos a Tua misericórdia para que possamos ministrar a Tua palavra, para que os Teus filhos possam recepcionar a Sua palavra com alegria, que sejamos todos instruídos e edificados pelo Senhor, que o Senhor possa fazer a Sua obra em nosso meio, que o Teu nome, ó Pai, seja glorificado em nosso meio. Nós pedimos isso, Pai, e Te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. A igreja diz amém? Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, meus irmãos, por gentileza. Queridos irmãos, esta parábola ela é muito conhecida. Interessante a lição que Jesus quer nos trazer através dela, pois ele fala muito a respeito de alguém que se humilha, de alguém que é humilde em reconhecer que é um pecador diante de Deus. Ele usa aqui duas figuras muito antagônicas, que é a figura do fariseu e a figura do publicano. Quando nós falamos de fariseu, nós estamos falando de um grupo de pessoas que surgiu com um bom propósito. O farisaísmo, quando ele surgiu com um bom propósito, que era trazer o povo novamente para as Escrituras. O helenismo, ou seja, a cultura grega, estava se espalhando no mundo e o povo já não servia a Deus como deveria, as pessoas já não eram devotas à palavra de Deus como deveria. Então surgem os fariseus, trazendo o povo novamente para as Escrituras, trazendo o povo novamente até Deus. Todavia, eles se corromperam. Não se corromperam no sentido da doutrina em si, mas eles se corrompem no sentido de que eles se tornam hipócritas. Eram pessoas que ficaram tão apegadas à doutrina que quando o Senhor Jesus chegou, eles não quiseram o reconhecer como Deus, não aceitaram o Cristo. Cristo, ele teve muitos embates com diversas seitas, digamos assim, dentro do judaísmo. Ele teve embate com os saduceus, com os zelotes, com os essênios, mas ele teve principalmente com os fariseus devido à tamanha hipocrisia. Jesus usa o exemplo do fariseu e usa o exemplo de um publicano. O publicano era uma pessoa que hoje nós conheceríamos ele como um funcionário público, uma pessoa que era judia, que era judeu, e trabalhava para o Império Romano, cobrando impostos dos judeus. Então, geralmente eram pessoas corruptas e geralmente não eram pessoas benquistas, não eram pessoas bem-vindas aonde chegaram, eram conhecidos como traidores da pátria. E Jesus usa essas duas figuras para nos trazer esta lição de humildade na oração, esta lição de que nós devemos chegar com humildade na presença de Deus. Ele usa aqui o fariseu como exemplo de um soberbo na presença de Deus. E isso é muito interessante, porque quando Cristo fala isso, ele está de alguma forma confrontando as pessoas da época. Ele estava, desculpa a expressão, dando um soco no estômago de muitas pessoas. Por quê? Porque se você olhasse para um fariseu, olhasse para um fariseu e olhasse para o publicano, obviamente você diria que o fariseu que era o crente, que o fariseu era uma pessoa consagrada a Deus, porque ele tem a aparência de alguém que serve ao Senhor, ele tem a aparência de alguém que é de fato devoto a Deus, devoto à palavra. Todavia, Cristo, ele conta esta parábola, o versículo 9 diz:
para pessoas que confiavam em si mesmo, que acreditavam em sua própria justiça e desprezavam as outras pessoas. Nós vamos, portanto, aprender aqui que nós precisamos ter uma conduta exemplar, assim como aquela do fariseu, mas ter um coração assim como o do publicano, coração de uma pessoa quebrantada na presença de Deus. Porque os dois aqui são pecadores, a diferença é que é um pecador arrependido e outro um pecador hipócrita. Essa é a diferença. Existe um pecador que é hipócrita e um outro pecador que se arrepende dos seus pecados. Se não vejamos, a Bíblia diz no versículo 10 que 2 homens subiram ao templo com o mesmo objetivo, oração, comunhão com Deus, um fariseu e o outro publicano. Mas ele mostra claramente a diferença na oração do fariseu e da oração do publicano. A oração do fariseu é a oração daquela pessoa que está cheia de si, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa soberba. E a oração do publicano é uma oração humilde, de alguém que reconhece quem verdadeiramente ele é e exalta o Senhor, pedindo para que Deus tenha misericórdia da vida dele. Isso me chama a atenção. Eles estão no mesmo lugar, com o mesmo propósito, mas o comportamento deles são diferentes. Está no mesmo lugar, está no ambiente de culto, está no templo, está com o mesmo objetivo, que é a oração, mas quando eles fazem isso, um faz de forma distinta do outro. E é isso que nós precisamos entender, que nem todo mundo que está no lugar de culto, ele está com o mesmo comportamento que nós. Algumas pessoas, infelizmente, vêm para um lugar de culto com soberba, com vanglória, pregando um evangelho que não é o de Cristo, cantando hinos que não são para a honra e glória do nome do Senhor. Às vezes ele está no mesmo ambiente onde todos são espirituais, mas ele não é espiritual. Então você precisa tomar cuidado, porque às vezes você é um crente espiritual, mas existem pessoas do seu lado que não são um crente espiritual como você. Isso acontece, nós precisamos ter essa consciência. Eles estão no mesmo lugar, mas a atitude deles são diferentes. A atitude do publicano é uma, a atitude do fariseu é outra. E nós precisamos entender que na trajetória bíblica e na trajetória humana sempre é assim. Nem todo mundo segue o caminho correto. Sempre a Bíblia mostra 2 pessoas, 2 caminhos e 2 destinos. A Bíblia sempre mostra isso. Pessoas que optaram pelo mal e pessoas que optaram pelo bem. Pessoas que optaram em desobedecer a Deus e pessoas que optaram em obedecer a Deus. Mas eu espero que eu esteja pregando para pessoas que optaram em obedecer ao Senhor e viver de uma forma digna de cristão. Nós não precisamos e não podemos chegar num culto como este e ficar com o comportamento do fariseu, que é o comportamento daquela pessoa que ora mais tempo que o publicano. Porque se você olhar no texto, ele orou mais tempo do que o publicano. Ele fazia coisas espirituais mais do que o publicano, mas ele não desceu de lá justificado. Então, às vezes, você se admira demais com uma pessoa que vem no culto e ele prega muito bem, ele canta muito bem, ele pula num pessoal na igreja, mas é um fariseu, sai com o coração do mesmo jeito, está fazendo por vanglória. Deus quer pessoas que até pecam, que até erram, mas tem o coração quebrantado em sua presença. Porque não adianta simplesmente cumprir com protocolos, rótulos, ser uma pessoa religiosa, faz tudo o que tem que fazer, frequenta os cultos bonitinho, vem na escola dominical, coloca a nossa roupinha de ver Deus, vem para o culto da glória a Deus, porém é um fariseu, uma pessoa que não tem o coração voltado para o Senhor e para a sua palavra. Não adianta, meus irmãos. Esses homens, eles estão no mesmo lugar com o mesmo propósito, mas o comportamento deles são diferentes. Quando você olha para a cruz, a Bíblia de Jesus foi crucificado no meio de 2 ladrões. Cada um teve uma atitude. Um não quis saber do Senhor, o outro se converteu e foi salvo. A escolha, livre-arbítrio, livre vontade humana, nós fazemos o que nós queremos. Nós temos o livre-arbítrio. Você pega Marta e Maria, uma escolhe estar aos pés do Senhor, ouvindo a palavra, e a outra atarefada em muitos serviços. Você tem esses 2 tipos de pessoa na igreja. Você tem o fariseu, que faz muita coisa, mas não tem o coração naquilo que faz. E às vezes você tem um publicano, que é aquele irmão fraco, aquele irmão que cai muitas vezes, aquele irmão que você sempre tem que estar lá reanimando ele, mas ele tem um coração arrependido, um coração voltado para o Senhor.
Eu repito, os dois são pecadores. A questão é que um é um pecador hipócrita e o outro é um pecador arrependido. Mas é todo mundo pecador. Esse homem, ele chega de uma forma soberba diante da presença de Deus e você percebe que ele está fazendo a coisa certa, ele está orando. Mas ele está orando com a intenção errada. Porque para Deus não vale apenas o que você faz, mas a intenção que você faz conta muito para o Senhor. A Bíblia Sagrada mostra que existiam pessoas na época de Jesus, Mateus capítulo de número 6 vai mostrar isso, capítulo 6, versículo 5, de que existiam pessoas que oravam de pé nas ruas, nas esquinas das ruas. Existiam pessoas que oravam de pé dentro da sinagoga, com qual objetivo? Serem vistos pelos homens. Está orando, mas está orando com a intenção e com a motivação errada. Paulo fala aos filipenses que existiam pessoas que de fato pregavam Cristo, pregam o evangelho certinho, mas uns pregam por fingimento, outros pregam por inveja, outros pregam por porfia, outros pregam por fingimento, por coisas fúteis. Está pregando o evangelho genuíno, puro, teológico, bíblico, mas ele está pregando com a intenção errada e para Deus isso não vale de nada, meus irmãos. Ora bonito na igreja, mas para Deus, se você não estiver com o coração inteiro, não vale de nada. Canta muito, mas se você não estiver com o coração inteiro diante da presença de Deus, não vale de nada. Não adianta nós só termos discursos bonitos, uma voz bonita para cantar, uma boa eloquência, ministrar a palavra de Deus com coerência, de forma correta, de forma bíblica, de forma concisa, mas a nossa vida não agradar ao Senhor. Deus requer primeiro santidade e depois a nossa habilidade. Deus não quer uma voz bonita, Deus quer coração quebrantado em sua presença. Deus não quer bom pregador, Deus quer adorador na sua presença. A Bíblia mostra esse homem, ele até faz coisas espirituais, ele está orando, mas a intenção do coração dele não é uma intenção boa. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Qual a intenção sua quando você está cantando? Qual a sua intenção quando você está pregando? Porque tem gente que prega por dinheiro, tem gente que canta por dinheiro. É a intenção do coração. Tem gente que faz isso aqui para competir com outro. Eu prego mais do que fulano, eu canto mais do que fulano, minha voz é mais bonita, minha nota alcança não sei lá o quê. Ou seja, uma pessoa que até está fazendo e faz bonito, mas faz com a intenção errada. Deixa eu dizer uma coisa, irmão, volta para o caminho da palavra de Deus. Para a simplicidade, o evangelho é simples, de pessoa simples. O evangelho não combina com fama, com glória. O evangelho só combina com coisa simples. E a palavra mostra que esse homem ele está orando, mas ele está orando com a intenção errada. E na sua oração, como eu já disse, ele ora mais tempo do que o publicano. E o texto mostra ele orando assim, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Na sua oração, ele se coloca numa posição superior às outras pessoas. Na oração dele, ele demonstra soberba. Está vendo? Orar não é pecado e pregar não é pecado, mas a intenção com que você faz isso pode ser pecaminosa. Orar não é pecado, mas a intenção por detrás da oração por vezes é pecaminosa. Ele está orando, mas ele está orando com soberba, com orgulho. Esse homem ele até tem algumas qualidades. A gente não pode dizer que ele não tem. Ele de fato não rouba, ele de fato não adultera, ele dá dízimo de tudo quanto ele possui, ele jejua 2 vezes na semana. Mas ele tem um problema. Qual é o problema dele? A soberba. Que é o mesmo problema que Satanás tinha e foi expulso do céu. Olha que coincidência, irmão. Olha que coisa. Ele não adultera, não faz nada, mas ele é soberbo. O pecado que fez com que Satanás deixasse de ser um anjo e se tornasse o que se tornou. E o texto mostra claramente que ele dá graças a Deus por não ser como os demais homens, e ele repara em tudo que os homens fazem. Ele sabe o que as pessoas conseguem fazer, ele só não consegue enxergar o seu próprio pecado. E nós devemos tomar cuidado com isso, porque às vezes eu consigo enxergar o pecado de todo mundo. O argueiro ou o cisto que está no olho de qualquer um. Eu só não consigo enxergar a trave que está no meu olho. A gente tem que tomar cuidado com isso.
Porque todo mundo está errado, todo mundo está pecando, só eu sou crente, mas tem uma trave no meu olho. Esse moço, ele tem assim, ele consegue ver o cisto no olho do irmão. Ele consegue, ele percebe que o irmão tem um cisto que é de roubo, o outro que é de adultério. Ele consegue ver o cisto, só que ele tem uma trave no seu olho chamado soberba que ele não consegue enxergar. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o meu julgamento é de um pecador para outro pecador. Sou falho, erro, peco, como todos, eu só preciso tomar cuidado com isso, para eu não ver algum irmão que está caído e achar que eu sou superior a ele, porque se não for a misericórdia de Deus, ninguém escapa do juízo. Porque se espalha uma ideia por aí de que fulano é bom, ele só não é crente. Fulano é gente boa, ele só não é cristão. Não, ele faz o bem. Irmãos, ética é uma coisa que inventaram para trocar os princípios da palavra de Deus. Entenda o que eu estou falando. Porque o ser humano ele pode conseguir até ser ético, mas isso não salva ele. Isso não salva ele. O que salva é o Senhor Jesus Cristo. O homem é salvo pela graça. A Bíblia mostra que o ser humano é pecador. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que não há nenhum justo sequer. Não há ninguém que faça o bem. No nosso coração só existe engano, pecado, coisas ruins. O homem precisa nascer de novo. Então vamos parar com essa teoria, com essa doutrina de siga o seu coração. Não siga seu coração não, porque o seu coração é enganoso. Siga o que a palavra de Deus diz. Não siga o conselho dos ímpios. Siga o que a palavra de Deus diz. Não siga suas intuições. Siga o que a palavra de Deus nos diz. Esse homem, ele faz algumas coisas espirituais, ele aparenta ser bem crente. Eu confesso, se eu visse ele orando e o publicano, eu diria que ele era o crente. Mas Deus é quem sonda as mentes e os corações. Aqui, ó, você pode disfarçar, todo mundo aqui, ó, tá com nossa roupa de ver Deus, como eu sempre falo. A gente tá aqui, irmãos, todo espiritual, dando glória a Deus, chorando na presença de Deus, mas o Senhor conhece o nosso coração. Eu fingir para você aqui que eu sou crente, que sou homem de Deus, é uma coisa, mas quando eu entro no meu quarto, Deus sabe quem eu sou. Quando você entra no seu trabalho, Deus sabe quem você é. Não adianta a gente tentar esconder. Diante dos homens, a gente até consegue. A gente consegue. Eu sempre falo, a diferença da criança para o adulto é só que o adulto aprendeu a disfarçar que ele é pecador. A criança não consegue, por isso que ela xinga, por isso que ela ofende, por isso que ela briga. Por quê? Porque ela não aprendeu a disfarçar. A gente não. A gente vê alguém que a gente não gosta e a gente fala, ô, tudo bom? Beleza? Bem, graças a Deus. A gente consegue fazer isso, a gente já consegue disfarçar. Mas não adianta. Diante do nosso Deus não tem como ficar com a máscara. Ele conhece. Se Deus não nos expor em vida, pode ficar tranquilo que no dia do juízo Ele vai expor. Mas a Bíblia diz que vamos prestar contas diante de Deus por todas as coisas que nós fazemos. Então esse homem, a gente tem que tomar cuidado para não se tornar como ele, que é aquela pessoa que se gloria nas obras que faz. Porque faz alguma coisa, acha que é mais do que o outro. Não, irmãos. Não, muito pelo contrário. Como diziam as mães antigamente, você não faz mais do que a sua obrigação. Aliás, você só consegue viver em santidade porque Ele fez a obra da regeneração na sua vida. Senão você não conseguia viver em santidade. Você só pode viver em santidade por quê? Porque quando você estava morto nos seus pecados, Ele te vivificou em Cristo, Ele te ressuscitou do meio dos mortos, te deu o poder da graça dEle para você poder viver em santidade. Então a gente não tem mérito em nada. Esse homem aqui é alguém que acha que tem mérito. É o tipo de pessoa que chega na igreja, fica rotando santidade, fica falando, eu tenho um curso naquilo, eu falo hebraico, eu falo grego, eu falo latim. Ah, eu sei a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Ah, eu canto bonito, eu já preguei em tal lugar, eu fiz curso não sei na onde. Isso não interessa para ninguém. Nós estamos aqui só pela misericórdia de Deus. É só pela misericórdia de Deus. Não siga esse caminho de achar que porque você faz alguma coisa, você é digno de alguma coisa. Não, você é o mais indigno de todos os seres humanos e nós só estamos aqui pela graça e pela misericórdia de Deus. Camarada, ora bonito, faz coisas muito, entre aspas, espirituais, mas ele é soberbo. Ele se gloria no que ele não faz, ele não rouba, ele não adultera, ele não é injusto, na concepção dele, claro.
E ele faz algumas coisas também espirituais, ele jejua 2 vezes na semana, mais do que muitos de nós, que muitos de nós não jejuamos 2 vezes na semana. Ele dá dízimo de tudo quanto possui, coisa que nós também não fazemos. Ele é alguém que aparece ser muito espiritual. Mas você pode perceber, e outra coisa, quando ele está orando, além de ele citar todas essas características, ele ainda diz, nem como esse publicano. Em outras palavras, eu não sou igual a esse crente meia boca que está aqui. Eu sou mais espiritual que ele. Eu conheço mais a Bíblia que ele. Eu canto mais do que ele. Eu sou mais digno do que ele. Essa é a visão e a concepção dele. Você pode perceber que ele se enquadra nas características do verso 9. As pessoas que estão ouvindo aquela mensagem estão sendo comparadas com aquele fariseu. Por quê? Porque Jesus conta essa parábola para quem? Para uns que confiavam em si mesmo. Criam ser justo e desprezavam os outros. O fariseu fez tudo isso. Ele acreditou que ele era justo. E não há nenhum justo aqui. Nós somos justificados. É diferente. Você ser justo e você ser justificado. Justificado é porque você estava condenado. E o sacrifício de Cristo tornou você justo. Ele confiava em si mesmo. E a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem. E quando a Bíblia diz isso, ela não está falando, maldito eu sou se eu confio na Gisele. Não, é maldito eu sou se eu confio em mim mesmo. Na minha força, no meu braço forte. Ele confiava em si mesmo. Ele acreditava ser justo, ele desprezava as pessoas. Esse é o pior tipo de religiosidade, essa religiosidade escravizante. Que porque eu faço alguma coisa eu me sinto superior ao outro. Porque eu não uso bermuda, porque eu não corto cabelo, porque isso, aquilo. Eu acho que eu sou mais espiritual que o outro e eu não sou. Nós não somos. A gente tem que tirar isso da nossa mentalidade, porque isso é muito perigoso. Está no nosso meio. Você acha que todo mundo o diabo vai querer tirar daqui e colocar lá no mundo, no baile funk? Não, ele pode destruir muita gente aqui dentro da igreja. Ele não precisa necessariamente me pegar e me levar para um baile funk ou para o tráfico de drogas. Ele pode muito bem me fazer um herege aqui dentro. Me fazer um soberbo aqui dentro. Ele pode muito bem fazer isso. Esse homem aqui, ele faz coisas espirituais na concepção dele, mas ele é soberbo. E a gente tem que fugir deste pecado terrível. Quantas pessoas você não conhece como esse fariseu, que olha diferente para outras pessoas, que porque usa uma roupa, entre aspas, um pouquinho melhor que o outro, ele já passa com um olhar altivo. Porque ele passa por um irmão que não prega bem e fica cantando no meio da pregação dos outros. Porque se vê ou canta melhor, fica desprezando gente que não tem uma voz bonita dentro da igreja. Pessoas que chegam com um sapato brilhoso, quer desprezar outras pessoas mais humildes na igreja. Se há alguém aqui, eu espero que não tenha, mas se há alguém aqui desse jeito, deixa eu dizer uma coisa, você precisa se converter e voltar para o Evangelho de Cristo. Pois Cristo não nos ensinou a ser assim. Cristo não ensinou nunca ninguém a ser assim, irmãos. Nunca. O Evangelho é servir as pessoas, não desprezar elas. Eu vejo diversas pessoas que veem pessoas que estavam no nosso meio, se afastaram da fé, desprezando eles. Ah, esse aí é só Deus. Não vem pelo amor, vem pela dor. Essa heresia que inventaram aí. Não vem pelo amor, vem pela dor. Ah, ele não quer nada com Deus. Ah, é porque é cabra safado. Isso não é frase de cristão não, tá? Eu só estou te avisando. Isso não é frase de cristão não. O cristão ama, o cristão prega, o cristão vai atrás. Ele manda mensagem, ele não faz isso não. Ele não despreza as pessoas. Sabe por quê? Porque hoje ele está lá, mas lembra, você também estava. Lembra, hoje ele está lá, mas antes era você que estava lá. Então a gente precisa tomar consciência. Nós não somos nada, é tudo a misericórdia de Deus. Hoje eu estou de pé, mas amanhã eu posso não estar. Então por isso que eu tenho que ter misericórdia das pessoas. Eu aprendi uma frase de Thomas de Kempis no livro Imitação de Cristo. Ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: se você diz que tem muito que tolerar na igreja, a igreja tem muito que tolerar em você. Então a regra da casa é misericórdia. A regra da casa é misericórdia. Ah, mas a igreja é isso e aquilo. Irmão, só tem pecador aqui. Você quer que a igreja seja perfeita? A igreja só tem pecador aqui. Arrependido, mas é só pecador. Ou tem alguém aqui que não é pecador? Quem não é pecador, põe o dedo aqui. Porque todos são pecadores, arrependidos, mas nós somos pecadores. Então a gente não tem um jeito de ficar desprezando o outro.
só porque você está de pé. Você está de pé porque Deus está te sustentando, irmão. Não vigia não para você ver onde você vai. Então esse é o problema do fariseu. Ele faz algumas coisas, Eduardo, e ele acha que ele é superior a outra pessoa. Ah, mas eu canto melhor, eu prego melhor. Nossa, eu tenho um curso de teologia. O irmão nunca fez um curso básico em teologia, eu fiz o bacharel. Isso não faz você melhor do que ninguém, irmãos. Não faz você melhor do que ninguém. Ah, eu tenho uma voz bonita. Legal, você tem uma voz bonita. Tem gente que canta no mundo e também tem uma voz bonita. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. Não se esqueça disso. Quando você lembrar que você está aqui pela misericórdia, seu coração vai estar livre da soberba. A pessoa só fica soberba quando ela esquece quem ela é, que ela é um pecador. Mas quando você tem a consciência de que você é um pecador, você se livra da soberba. É como, gente, você vê como que o inimigo é astuto. Porque tem gente que faz teologia e fica soberbo. Mas ele não devia ficar, porque ele está sentado ouvindo outra pessoa ensinar. Não devia ser soberbo. Você vê como que é a ardilosidade da questão? Ele está aprendendo do outro e ainda é soberbo, porque ele sabe mais do que, entre aspas, de quem está na igreja. Está sentado ouvindo outra pessoa. Canta bonito porque fez aula de canto. Mas você não foi ensinado por alguém a cantar? Então por que você está se gloriando em alguma coisa? Ah, mas eu sou crente mais espiritual que fulano e tal. Mas por que você está se gloriando em alguma coisa? Quando você chegou na igreja, você não era esse crente espiritual que você é hoje. Ou não? Ou você chegou na igreja do jeito que você está hoje? Não, né? A gente chega aqui cheio de carrapicho, cheio de pecado, cheio de trauma, cheio de tristeza. A gente chega com depressão, chega com vício, chega com um monte de coisa. E aos poucos Jesus vai limpando, Jesus vai tratando, Jesus vai restaurando, Jesus vai levantando a pessoa. A gente chega assim, então ninguém tem motivo de se gloriar em nada e achar que é superior a alguém. Que Deus nos guarde e nos livre disso. E isso não é porque alguém tem dinheiro ou porque tem um cargo superior, não necessariamente, porque tem muita gente que não tem dinheiro e é soberbo. Tem muita gente que não tem cargo na igreja e é soberbo. Então é um problema de caráter, um problema de pecado. Soberba é um pecado, a gente tem que tratar como um pecado. Não só é adultério que leva para o inferno, não. Soberba também vai levar o homem para o inferno. Eu lembro uma vez que a gente estava lá na Conde Sarzedo, estava com meu pai. Não lembro o que a gente foi fazer lá, mas a gente estava lá na Conde Sarzedas, faz muito tempo isso. E um camarada chegou para ele e falou, eu vejo que você é humilde. Ele falou, mas Jesus foi humilde, eu não vou ser humilde por quê? Aquele pessoal que foi querendo vender as coisas lá, sabe? Então, a gente precisa ter essa consciência. Eu preciso ser semelhante a Jesus. Jesus não desprezava as pessoas. Os fariseus queriam que Jesus desprezasse as pessoas. Esse tipo de pessoa aqui, esse fariseu, é aquele tipo de pessoa que pega a pedra, sabe? Para atacar na mulher adúltera lá em João 8. Sabe? É esse tipo de pessoa. Ele é tão religioso que ele é capaz de matar pela religiosidade dele. Mas se você pegar João capítulo de número 8, na verdade o problema daqueles camaradas não era com a mulher. Os problemas deles era com Jesus. Eles levaram a mulher até lá para tentar o Senhor Jesus. Então esse tipo de pessoa, antes de ter problema comigo e com você, tenha uma coisa na sua mente. O problema deles é com o Senhor Jesus. O primeiro problema do soberbo não é com a igreja. O primeiro problema dele é com o Senhor Jesus. Com a igreja é só uma consequência. Não é, pastor João? Então você vê que esse homem se enquadra em todas as características que Jesus está falando. É o religioso, é o, entre aspas, espiritual, mas ele não desce de lá justificado. Aí a Bíblia mostra um outro comportamento, uma outra pessoa, o publicano. Este homem, ele diz, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adultos, nem ainda como este crente meia boca, como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Aí o texto diz, o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus. Olha a diferença. Ele é um camarada que está dentro de um sistema de pessoas corruptas. Ele está dentro de um sistema corrupto, ele é uma pessoa desprezada pelos próprios judeus. Ele é uma pessoa que era pecador e ele reconhece isso. E aqui que está o X da questão. Ele reconhece que ele é pecador. Olha a diferença. A Bíblia diz que ele diz, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Enquanto chega um lá no templo e fica arrotando santidade. Ah, eu sou isso, eu não faço aquilo, eu faço aquilo outro. Chega um outro e reconhece quem ele é. Eu sou um pecador.
E é essas pessoas que Jesus quer encontrar aqui nessa noite. Não alguém que canta muito, não alguém que prega muito, não alguém que tem uma voz bonita, não alguém que não falte culto, não um teólogo, não um pastor. Ele quer encontrar pecador arrependido neste lugar. Aliás, a adoração está relacionada a isso. Desde quando Deus estabeleceu o sacrifício para a expiação do pecado, aquilo era um ato de adoração. Quando Abraão subiu o Moriá para adorar com o menino, ele disse para os moços: eu vou com o menino ali, havendo adorado, tornaremos a voz. Qual é a adoração que ele está falando? De sacrificar o cordeiro, de colocar a mão na cabeça do cordeiro, fazer confissão de pecados. Isso era adoração. Tanto é que a mulher samaritana pergunta se era para adorar no monte ou adorar no templo, porque era isso que as pessoas tinham. Por quê? Porque no monte se fazia sacrifício, no templo também se fazia sacrifício. Então, geralmente, a Bíblia traz a adoração como ato de confissão de pecados, com você reconhecer quem você é, com você prestar reverência a Deus, reconhecendo que você é um pecador. Isso é adoração. Adoração não é simplesmente cantar, é óbvio, faz parte da adoração, mas não adianta você cantar e não ter um coração arrependido. Deus procura aqueles que têm um coração quebrantado, coração voltado para Ele. Essa era a principal diferença de Davi para Saul. Por quê? Porque Saul peca, mas ele quer que Samuel o reconheça, o elogie diante das pessoas. Davi não. Davi, quando reconhece o seu pecado, ele se arrepende. Escreve mais de um salmo falando do seu pecado. Chora, sofre as consequências, porque ele tem um coração quebrantado. Tem um coração quebrantado. Deus não espera, irmão, que você não peque. Você acha que quando Deus criou Adão do barro, Deus não sabia que ele ia pecar? Porque a Bíblia diz que antes disso, o Cordeiro, que é o Senhor Jesus Cristo, já havia morrido por nós. Ou seja, o plano de salvação já estava estabelecido. Deus sabia que o homem ia pecar, Deus sabia que o homem ia errar. O que Ele espera encontrar em nós é um coração arrependido. De pecar e não ficar feliz pelo pecado, mas se arrepender, chorar na presença dEle, pedir a sua misericórdia. É isso que Ele está procurando em nós. Esse homem publicano, ele reconhece quem ele é. Ele é um pecador. E aqui está a diferença, a única diferença entre os dois aqui é que um é um pecador arrependido e o outro é um pecador hipócrita. Um pecador soberbo que acha que é alguma coisa. Mas o outro reconhece quem verdadeiramente ele é. Aqui você vai ser reconhecido como homem, como mulher de Deus. Mas deixa eu te dar um conselho. Quando você estiver dentro da sua casa, conversando com Deus, ou mesmo na igreja conversando com o Senhor, não fique falando para Deus quem você é ou deixa de ser, porque na essência você é pecador. Porque assim como esse fariseu fez, nós todos aqui estamos propensos a fazer. A gente vê isso, eu vejo gente orando, pregando para Deus, já viu? Deus, porque está escrito lá, porque como está escrito, já viu que ora pregando para Deus, e não é isso que Deus quer. Deus quer coração arrependido. A gente precisa gastar tempo na nossa oração pedindo perdão ao Senhor. A gente mais pede na oração do que pede perdão. A gente pede mais bens materiais do que perdão. E a gente precisa mais de perdão do que bens materiais. Ou eu estou mentindo ou Deus está falando. A gente não faz isso. A gente não gasta mais tempo na oração com as coisas fúteis, ao invés de nós gastarmos tempo pedindo perdão e misericórdia para o Senhor. Eu admiro muito o apóstolo Paulo, porque para nós ele é o maior líder do cristianismo. Para nós, e de fato foi, o maior apóstolo, o maior evangelista, o maior teólogo, o maior plantador de igreja. Mas quando ele falava de si, ele dizia: eu sou o menor dos apóstolos porque eu persegui a igreja de Cristo. Era um homem que falava das suas fraquezas. Era um homem que falava da luta que ele tinha para obedecer a palavra de Deus. Era um homem que disse que Jesus morreu pelos pecadores, dos quais ele era o principal. E é isso que nós precisamos ter. Não é o problema, não é você cantar bonito, não é você pregar, não é isso que eu estou falando, irmão. Isso é bom e glória a Deus, que Deus te use, que Deus te encha, que Deus te leve em lugares extraordinários, te use de forma extraordinária, mas que você nunca perca a essência, que você nunca perca de vista, que você só é o que é, só faz o que faz por causa da misericórdia dele sobre a sua vida. É só isso que nós precisamos ter em mente, porque senão a gente vai se tornar igual esse fariseu, e é o pior tipo de gente de você lidar. Por quê? Porque às vezes um irmão erra, e você consegue adverti-lo, conversa com ele: irmão, eu errei mesmo, mas o soberbo não.
A coisa mais difícil é você convencer um soberbo que ele está errado. Ele peca e ele acha que ele está certo. Por quê? Porque ele é soberbo. E é o pecado que esse homem cometia. O publicano reconhece quem ele é, que ele é um pecador. E nós precisamos reconhecer isso todo dia. Se tem uma coisa que todo dia nós devemos pedir a Deus, é perdão. Porque todo dia a gente falha, todo dia a gente peca, todo dia a gente erra. Nossa natureza é inclinada para o pecado. O homem nasce debaixo do pecado. Só o Senhor Jesus Cristo para poder justificá-lo, para mudar a sua vida. Jesus em nenhum momento concorda com a atitude daquele homem. Ele não está dizendo que a vida do fariseu é boa, que a vida do fariseu é certa, mas ele está nos mostrando o exemplo do coração, aliás, do coração do publicano. Ele está mostrando que nós precisamos ter um coração como o desse homem. Ele reconhece que ele é pecador. E aí o que ele pede? Ele pede misericórdia. Misericórdia é quando Deus retira a condenação que estava sobre mim. Isso é misericórdia. A graça, Deus me dá aquilo que eu não mereço. Mas a misericórdia é quando Deus retira aquilo que eu merecia. Entende? Eu merecia o inferno, merecíamos o lago de fogo, merecíamos a morte eterna, merecíamos não estar aqui, não estar na presença de Deus, merecíamos não cantar, não pregar, não cultuar, não orar, nós não merecíamos nada. Mas Ele concedeu misericórdia para nós. Nós merecíamos o quê? O inferno, nós merecíamos o lago de fogo, nós merecíamos a ira de Deus, mas Deus teve misericórdia, Ele retira a sua ira de sobre nós. O sacrifício de Cristo é válido nisso. Por que eu não tenho que morrer? Porque Ele morreu por mim. A ira de Deus, a justiça de Deus, exige que Deus julgue o pecado. E qual é o salário do pecado? Qual é o salário do pecado? A morte. Então o ser humano, ele precisava morrer pelos seus pecados. Mas o que aconteceu? Aconteceu que no Antigo Testamento o cordeiro morria no lugar do ser humano. E aí quando você chega nos evangelhos, você vê o Cordeiro de Deus, Senhor Jesus Cristo, morrendo pela mim e pela sua vida, pelos nossos pecados. No Antigo Testamento, ao invés de você morrer, o cordeiro morria no seu lugar, um animal morria no seu lugar, mas era um sacrifício que ao longo de um tempo teria que fazer de novo, porque não era um sacrifício válido por muito tempo, porque você continua a pecar e precisa de um novo cordeiro. Mas quando Jesus vem, Ele morre de uma vez por todas, Ele tira a culpa de sobre nós. Ele não precisa morrer 2, 3 vezes, porque um sacrifício é válido para poder salvar todos os pecadores. Esse publicano pede misericórdia. A Bíblia diz em Efésios capítulo de número 2, versículo 4 e o 5, que Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas e pecados, nos vivificou em Cristo, pela graça sois salvos. Eu fui salvo por quê? Por causa da misericórdia e da graça de Deus. O homem é salvo pela graça de Deus. Não há mérito em nada que nós fazemos, é tudo pela graça e pela misericórdia de Deus. Ele pede misericórdia e Jesus aplica uma verdade no versículo de número 14. Ele diz, digo-vos que este quem? O publicano, desceu justificado para a sua casa e não aquele. E aí ele explica o porquê. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que se humilha será exaltado. A gente gosta muito da outra frase, né? De que os humilhados serão exaltados, mas o texto está dizendo que aquele que se humilha será exaltado. Eu devo me humilhar diante das potentes mãos do Senhor. Se humilhar não é simplesmente falar que você é um pecador, mas é reconhecer quem Deus é. Isso também é humilhação. Eu reconheço quem Ele é, eu reconheço as minhas fraquezas, que a gente não saia daqui como o fariseu saiu, porque ele foi para o culto, ele subiu no templo para orar, mas ele sai de lá sem ser justificado. Que a gente não saia daqui assim, irmãos. Que depois de uma pregação dessa, que uma mensagem dessa que o Senhor nos trouxe, a gente não saia como o fariseu, com as mesmas atitudes, com a mesma hipocrisia, com a mesma soberba, com o mesmo orgulho. Deixe o Senhor quebrantar o seu coração. De sairmos aqui como aquele publicano. Samuel, com os mesmos erros? Lógico que não, né, irmãos? Sair daqui justificado pelo Senhor. Sair daqui como uma pessoa que recebeu de Deus o perdão dos seus pecados. Uma pessoa que se quebranta na presença de Deus. Você pode notar que a partir do momento que o soberbo muda, até o culto dele é diferente. É ruim demais você cultuar a Deus sendo um soberbo.
Por quê? Porque você não aproveita nada do culto, da presença de Deus. Você não vai aproveitar, por quê? Porque você vai estar reparando os outros, o erro que o irmão cometeu, o irmão errou a nota, o irmão falou Jesus, aí ele fica bravo porque o irmão falou o nome de Jesus errado. Nem da glória. O irmão falou uma coisa que ele não concorda, acaba a amizade, acaba o culto, ele quer ir embora, ele fica com cara feia, o pastor pede para levantar, não quer levantar. Irmãos, é ruim demais viver assim. Deus tem coisa melhor para você. Um coração quebrantado é muito melhor na presença de Deus. Quantas pessoas nós conhecemos que quando se converteu, rodava num pessoal e entregava profecia para todo mundo na igreja. Aí ele fez um curso básico em teologia e já se acha melhor que os outros. Já não dá mais glória a Deus, já não... É meninice, aquilo... Sabe, irmãos, que Deus nos guarde disso. Que Deus guarde os nossos corações de ser como esse fariseu. Que a gente tenha um coração de alguém que reconhece que é pecador e que precisa da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. A Bíblia diz que os dois foram para o templo com o mesmo objetivo, orar. Mas o comportamento deles é diferente. Então a consequência também é diferente. O fariseu se exaltou, então vai ser humilhado. Essa é a consequência. O soberbo sempre é abatido. Deixa eu dizer uma coisa, homem nenhum abate soberbo. A Bíblia diz que quem abate o soberbo é Deus. Ele dá graça aos humildes, mas ele é quem abate os soberbos. Lembra de Nabucodonosor? Eu que levantei esse império, ficou 7 anos comendo capim. Por quê? Porque foi soberbo, e Deus é quem abate o soberbo. O diabo disse o quê? Subirei às mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, vou estabelecer o meu trono acima das estrelas. E caiu. Por quê? Porque Deus é quem abate o soberbo. Deus é quem abate o soberbo, nunca se esqueça isso. Se você é humilde, Deus exalta. Se é soberbo, Deus abate. Essa é a lei. Até para o inferno, eu sempre digo isso, até para o inferno, quem manda as pessoas não é o diabo, quem manda as pessoas é Deus que tem autoridade. Então, irmãos, a melhor opção é ser humilde na presença de Deus, não seja soberbo, sabe por quê? Porque uma hora ou outra Jesus arranca a sua capa, uma hora ou outra ele arranca a sua máscara, uma hora ou outra vão reconhecer quem você é, e você vai se frustrar. Você vai se frustrar. Quando reconhecer quem verdadeiramente você vai se frustrar. Você já não vai ter o amor da igreja, vai ser uma situação muito delicada, muito difícil. É por isso que Deus está nos alertando hoje. Se você é soberbo, mude. E se eu não sou, Samuel não serve? Lógico que serve. Não seja soberbo. Guarde o seu coração deste pecado. Por quê? Porque é um homem que não comete vários pecados. Mas Spurgeon falava uma coisa muito interessante, que a soberba, o orgulho, é a galinha que choca os demais pecados. Camarada soberbo, ninguém para ele. Somente o Senhor que abate o soberbo. Nós precisamos ser humildes como um publicano, que ele se humilhou e o Senhor o exaltou. Tem coisa melhor do que ser exaltado por Deus? Ser justificado por Deus? A doutrina mais bela da Bíblia, na minha concepção, é a doutrina da justificação pela fé. O ser humano tem fé no sacrifício de Cristo e ele é justificado pelo Senhor. Nós todos andávamos errantes pelos nossos caminhos. Nós todos vivíamos nos desejos da nossa carne e dos nossos pensamentos. Até os que nasceram em berço cristão são pecadores por natureza. Mas o Senhor Jesus Cristo nos justifica quando nós cremos nele. Ele nos torna justos. O homem de si mesmo não é justo, mas quando ele acredita no sacrifício vicário de Cristo na cruz, ele é justificado pelo Senhor. Então que nós precisamos ter essa consciência. Eu não quero sair daqui da mesma forma que o publicano saiu. Aliás, da mesma forma que o fariseu saiu. É melhor sair como publicano, justificado pelo Senhor. Deus imputando justiça no ser humano. E aqui eu conto uma breve ilustração só para nós concluirmos. Eu já ensinei isso na escola dominical, mas os que não tiveram a possibilidade de vir na escola dominical vão aprender agora. É a questão da teologia do gato e do cachorro. Não sei se alguém aqui já ouviu. Já ouviu, né? Da teologia do gato e do cachorro. Porque, desculpa aqueles que têm gato, mas a teologia, a mentalidade do gato funciona mais ou menos da seguinte forma. Aliás, vamos começar pela do cachorro. A mentalidade do cachorro opera da seguinte forma. O meu dono me dá comida, o meu dono me dá banho, ele me dá uma moradia, ele cuida de mim, ele brinca comigo. Então ele é uma pessoa muito importante.
Por isso que quando você chega em casa, seu cachorro faz festa. Por isso que ele te protege. Por isso que ele é tão carinhoso. Por quê? Porque ele entende que você é uma pessoa muito importante. Por tudo aquilo que você faz por ele, ele entende que você é uma pessoa muito importante. Agora o gato ele já pensa diferente. A mentalidade do gato já é um pouquinho diferente. Ele vê que o dono dele dá banho, que dá comida, que dá moradia, que cuida dele, enfim. E ele entende o quê? Eu sou uma pessoa muito importante. Por isso que ele faz tudo isso por mim, porque eu sou muito importante. Essa é a mentalidade do gato. A do cachorro é como? Meu dono faz isso por mim, então ele é muito importante. Agora o gato é diferente, ele faz isso por mim, eu sou muito importante. A gente tem que tomar cuidado, porque a teologia do fariseu é a teologia do gato. Jesus faz tudo isso, então eu sou alguém muito importante. É a teologia que o Vitor Azevedo, que o David Leonardo, que o Thiago Brunet prega por aí. Você é alguém muito importante. Você é o centro do coração de Deus. E não é isso. O cristianismo é uma outra teologia. Ele morreu na cruz, então ele é alguém muito importante. Ele me salvou, então ele é uma pessoa muito importante. É a teologia do publicano. Deus tem misericórdia de mim. Ele é muito importante. É isso que nós precisamos ter visto. Eu não tenho importância alguma. Eu sou um pecador. Sou falho. Eu só estou aqui. Nós só estamos aqui pela misericórdia de Deus. Não é porque eu sou importante, eu deixo de ser importante. É porque Ele amou. A Bíblia não diz Deus enviou o seu Filho ao mundo porque o ser humano era importante. Não. Deus enviou o seu Filho ao mundo porque Ele amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não foi porque Deus achou que o ser humano era importante. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo porque Deus amou pecadores. Ela não diz que Deus amou pessoas boas, que Deus amou pessoas dignas, que Deus amou pessoas vitoriosas. A Bíblia não diz isso. Ele amou pecadores. E é isso que nós somos, pecadores, mas justificados por aquele que morreu na cruz por cada um de nós. Que Deus abençoe a vida dos irmãos em nome de Jesus.